É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, sempre muito bom. Eu quero pedir para os irmãos abrirem em Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12. É o texto que a gente vai ler hoje e que a gente vai refletir sobre o que acontece e o que é falado nesse texto nessa noite. Eu gosto dessa época do ano, não é? Começo de ano, e eu tenho alguns costumes no começo do ano na verdade eu começo isso em dezembro, mas janeiro ainda há tempo, não é? Para a gente planejar o ano que começa, traçar planos, traçar objetivos, fazer resoluções para o ano que começa, não é? É verdade que você pode recomeçar, você pode realinhar seus planos, objetivos, qualquer época do ano, não é? Qualquer dia do ano, lá em agosto, lá em maio, você pode fazer isso. Mas existe uma motivação especial, não é? No ano que começa, no ano que se inicia, de que você pode começar de novo e traçar novos objetivos e novas metas e novas resoluções no ano que começa, não é? E provavelmente você já fez isso, assim como eu também já fiz, mas cada um tem seus objetivos em particular e suas metas pessoais, mas existem algumas coisas em comum que eu imagino e eu acredito que todos nós vamos passar nesses próximos 352 dias que a gente tem até o final de 2020, não é? Eu tenho certeza que em 2020 você vai ter dias de alegria, mas você vai ter dias difíceis também, não é? Como a gente cantou, dias que o mar se revolta, dias em que Deus fala, sossega, não é? Dias em que você vai chorar, e dias que você vai ter a oportunidade de, se você permitir, perder o fôlego de tanto dar risada. Você vai ter dias em que você vai descobrir coisas novas, vai ter dias que você vai se decepcionar com coisas antigas. Vão ter pessoas que vão cruzar o seu caminho nesse ano e vão te acrescentar muito. E vão ter pessoas que vão te decepcionar, porque pessoas são assim, não é? Vão ter dias fáceis, vão ter dias difíceis. E a questão é como você vai lidar com todos esses dias e com tudo isso que acontece na sua vida. E sabe uma coisa que vai acontecer com você esse ano de 2020? Você vai ter que tomar decisões. Decisões. Algumas decisões grandes, como decisões sobre mudar, não é? Para um outro estado, lá para o Ceará. Decisões como mudar a rota da vida, mudar de carreira, tomar decisões sérias sobre decisões financeiras, decisões familiares, decisões profissionais, decisões ministeriais, mas decisões simples também da vida, como decidir com que humor você vai lidar com aquela pessoa que te contrariar amanhã logo cedo no seu trabalho. A vida é feita de decisões, e o tempo todo a gente toma decisões, como agir, como reagir, como se portar, como falar, o que falar, como sentir, como que a gente vai dar o próximo passo. E dentre essas decisões e essas certezas de que teremos um ano assim, então a minha resolução para esse ano, e o que eu quero convencer os irmãos é que essa seja a sua resolução também para esse ano e para os próximos anos também, é de que eu não vou tomar nenhuma decisão esse ano sem a direção de Deus. Eu quero que Deus seja a fonte, que Deus seja o padrão, que Deus seja o motivo de toda decisão, seja pequena ou seja grande, que eu tome esse ano. E o fundamento e a inspiração que eu tenho para essa resolução está aqui nesse texto, e está na frase que Moisés fala no versículo 15 do capítulo 33, que você já abriu aí, quando ele diz assim: Senhor,
se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Se o Senhor não estiver comigo, não me permita dar nenhum passo, não me permita falar uma palavra, não me permita tomar nenhuma decisão, se não for com o Senhor junto comigo. É assim que eu quero viver o ano de 2020, e é assim que eu quero te desafiar a viver também o ano de 2020, 21, 22, 37 e por aí vai. Não é? E eu quero ler com um pouco mais de calma esse texto de Moisés, esse texto do livro de Êxodo, esse diálogo de Moisés com Deus, para que a gente possa tirar algumas lições e algumas inspirações do porquê que a gente deve buscar a direção de Deus em todas as decisões que nós formos tomar durante a nossa vida. Então, vamos ler Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, mas você pode acompanhar na sua versão aí. Tem algumas diferenças, mas a gente vai acompanhando. A partir do versículo 12 diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não me disseste quem enviarias comigo. Declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. E o Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Eu quero só parar aqui, mas eu quero te contextualizar um pouco desse diálogo de Moisés com Deus, não é? Você já deve conhecer uma parte dessa história, ou totalmente essa história, mas vamos relembrar um pouco. Moisés é aquele homem que foi chamado por Deus dentre os hebreus, depois de passar um tempo no palácio do faraó e um tempo cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Ele é chamado então para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. E Deus fala: Moisés, você vai libertar esse povo do Egito, do maior império que existe na atualidade. Você vai libertar esse povo, você vai conduzir esse povo, e eu vou te guiar, Moisés, para que você guie este povo até uma terra que mana leite e mel, até Canaã. Você vai guiar esse povo até Canaã. Então, naquela época Moisés não tinha GPS, Waze, Google Maps, não tinha nada disso, não é? Então, Deus manda um GPS divino para Moisés. Então, depois daquelas 10 pragas, quando Moisés sai do Egito, então Deus manda uma nuvem que o povo deveria seguir aquela nuvem, e aquela nuvem era o caminho que o povo deveria seguir. Fantástico, não é? Deus mostra o caminho para o povo. E parece uma coisa fantástica ter uma nuvem para você seguir, mas, nuvens tem no céu o tempo todo, não é? Todo dia tem uma nuvem no céu. E alguém poderia dizer assim: isso daí é um pouco de... Moisés poderia ser místico, não é? E simplesmente seguir uma nuvem, igual as pessoas seguem os astros, as estrelas e tudo por aí. Mas, enfim, o mais fantástico é que à noite, aquela nuvem, ela se tornava algo completamente sobrenatural, porque nuvens você vê o dia todo, mas uma coluna de fogo à noite. Isso não é um simples fenômeno da natureza, não é? Mas à noite, aquela nuvem, ela se tornava uma coluna de fogo, e o povo seguia então aquela coluna de fogo no céu, indicando o caminho que o povo tinha que ir. Se o povo tinha que ir para a direita, para a esquerda, para frente, ou se tinha que parar.
Deus mostrava a direção para o povo. Então Deus cuida do povo na saída do Egito, Deus manda o maná, Deus alimenta o povo, Deus liberta o povo, Deus abre caminho para o povo no meio do mar, quando o povo estava cercado pelo exército de Faraó. Deus faz com que o povo atravesse o Mar Vermelho, destrói o exército de Faraó. Então Deus conduz o povo até um ponto chave na história da nação de Israel. Deus conduz o povo até o Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, então, aquela nuvem de Deus, ela cobre todo o monte. Então, num momento fantástico e fascinante, Moisés sobe até o monte, e ali ele conversa com Deus, e ali Deus passa orientações para o povo, de como deveria ser a vida do povo, a partir de agora, do povo de Deus. Então, Deus passa ali os mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei de Moisés. Deus passa para Moisés ali no povo, ali no Monte Sinai. Mas enquanto Moisés fica ali, ele passa dias no Monte Sinai, o povo fica embaixo, na base do monte. E o povo então, aquele povo que estava acostumado a ter um GPSzinho, não é? Dizendo para onde ele tinha que ir, para onde ele não deveria ir. Então o povo fica ali acampado por alguns dias e o povo começa a ficar impaciente. O povo começa a ficar um pouco inquieto. E o povo começa a dizer assim, o que será que foi de Moisés? Porque Moisés subiu o monte, e agora está o monte aí cheio de raio, trovão, nuvem. E será que Moisés está vivo, não está vivo? Será que a gente deveria sair? Será que a nuvem vai continuar guiando a gente? Será que não? Será que a gente tem um guia? Ou será que esse guia já morreu? A gente precisa de uma direção. Então o povo vira e fala para Arão, o irmão de Moisés, fala assim, Arão, a gente precisa de alguém que nos guie, a gente precisa de um Deus que nos guie, então faça para a gente um Deus que nos guie, que nos mostre o caminho que a gente tem que seguir, que mostre para a gente a direção. Então Arão, ele toma uma decisão muito errada, ele fala para o povo assim, traz aí todo brinco, toda joia, todo objeto de ouro que vocês tiverem. A gente vai juntar, a gente vai derreter. E a gente vai fazer, então, um Deus. E esse Deus vai guiar vocês. Então, o que eles fazem é um bezerro de ouro. E eles chamam aquele bezerro de Deus. E eles buscam, então, que aquele bezerro seja o novo guia deles. Deus se propôs a guiar o povo. O povo, por algum momento, ficou achando que não tinha mais essa direção. E na primeira oportunidade que o povo tem, o povo procura um novo guia. Um guia falso, um bezerro. Um absurdo que revolta Moisés, revolta Deus, revolta todo mundo ali que estava naquele monte. E, no momento em que Moisés desce, Moisés vê aquela cena, aquele bezerro de ouro, ele fica indignado, ele quebra as tábuas da lei. Deus fala que vai destruir todo o povo. Moisés tem que interceder pelo povo para Deus, para que Deus não destrua o povo simplesmente. Deus ouve a oração de Moisés. Deus fala assim, tá bom, eu não vou destruir o povo. Eu vou continuar cuidando do meu povo. Eu vou continuar guiando o meu povo. Porém, no capítulo 33... Deus diz assim, eu não vou mais estar pessoalmente junto com o povo, porque esse povo é um povo rebelde, e se eu estiver junto com eles, eu vou destruir eles, porque eu conheço a teimosia desse povo, e eu vou acabar aniquilando esse povo, se eu andar com eles. Então eu vou mandar um anjo para andar com o povo. Mas olha a situação agora de Moisés. Moisés sabia que ele precisava da direção de Deus. Moisés sabia que ele precisava completamente da direção de Deus. Ele olha para o povo e ele vê um povo difícil de lidar. E ele percebe que ele não precisa da direção de Deus só como uma bússola, só como um GPS, só como alguém que mostrasse o caminho que ele tinha que fazer no meio do deserto. Mas ele precisava de muito mais de Deus. Ele precisava da presença de Deus em cada pequeno detalhe da jornada que ele ia ter com esse povo. Porque o povo não ia ser fácil, o povo não era fácil. Aliás, Moisés também não era uma pessoa fácil.
Moisés era uma pessoa de temperamento difícil. Moisés era aquele cara que, quando tinha um problema, ele gostava de resolver assim, matando a pessoa. Foi assim que ele resolveu o problema quando tinha um soldado egípcio batendo num hebreu, não é? Ele foi lá e matou a pessoa na pancada. Esse era Moisés. Moisés conhecia o seu próprio temperamento. Moisés conhecia o povo. Ele sabia que não ia ser um desafio fácil. Ele sabia que não bastava ter um guia de rota, mas ele precisava da presença de Deus em cada detalhe da jornada que ele ia ter com esse povo. Ele precisava de Deus para cada decisão que ele fosse tomar, não só sobre ir para a direita ou ir para a esquerda, mas sobre como agir com o povo, como responder o povo, como responder nas questões difíceis, naquelas situações onde as respostas não são tão fáceis, naquelas situações intrigantes, naquelas situações onde as pessoas se dividem. Ele precisava da presença de Deus em cada situação, nas situações grandes, mas nas situações difíceis também. Como se portar diante do povo, como deveriam ser as conversas dele, com quem ele deveria conversar e quem ele deveria evitar. Como ele deveria se portar, porque todo mundo observa ele é o líder, e o líder ele é sempre observado. Como ele deveria reagir às emoções dele quando ele tivesse vontade de dar um soco na cara da pessoa que contrariasse ele. Como ele deveria liderar o povo, julgar o povo, como ele deveria estruturar a liderança do povo, como ele deveria tratar do dia a dia do povo. Ele precisava de Deus em cada instante. E Moisés agora se vê numa situação assim: eu preciso completamente de Deus. Eu não posso dar nenhum passo se não for com a direção de Deus. E é nesse contexto que Moisés vira e fala isso para Deus. Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Porque eu preciso do Senhor em tudo o que eu for fazer. Eu não preciso só de uma bússola, mas eu preciso do Senhor cuidando da direção do meu coração, da direção dos meus pensamentos, da direção das minhas emoções, da direção das minhas ações e das minhas reações. Eu preciso do Senhor comigo o tempo todo. E esse é o pedido de Moisés para Deus. E esse é o meu pedido para Deus. Porque eu conheço o meu temperamento, eu conheço os desafios, ou melhor, eu não faço ideia dos desafios, mas eu sei que eles vão ser muito maiores do que eu sou capaz de lidar. Eu preciso de Deus o tempo todo. E eu tenho certeza que você também precisa de Deus o tempo todo. Mas eu quero tratar de algumas questões práticas aqui. Eu quero tratar de alguns motivos práticos pelos quais nós devemos buscar a direção de Deus em cada momento das nossas vidas. E eu quero falar sobre 4 motivos pelos quais você também deve fazer como Moisés e não dar um passo sem a presença de Deus, não dar um passo sem a direção de Deus. E eu quero ser bem prático com você. O primeiro motivo é que buscar a direção de Deus é o único método 100% eficiente para a sua vida. O salmista diz assim, lá em Salmos, capítulo 18, versículo 30, ele diz assim que o caminho de Deus é perfeito e as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita. O caminho de Deus é o único caminho perfeito. Eu sei que você sabe disso. Eu não preciso te convencer disso. Na verdade, talvez enquanto eu falo isso, você pensa assim, sim, isso é óbvio.
É óbvio, não é? É óbvio para você, é óbvio para mim, que o caminho de Deus é o único caminho perfeito, que Deus sabe melhor do que você o que é melhor que você deve fazer. Você concorda comigo? Mas sabe o que é complicado aqui? É que todos nós concordamos com isso, todos nós sabemos disso, mas nós não agimos dessa forma. A gente não busca a direção de Deus. Sabe, quanto tempo você gasta antes de tomar uma decisão? Quanto tempo você gasta orando a Deus? Orando de verdade. Orando de verdade para que Deus mostre qual o caminho que você tem que seguir. Orando de verdade para que você tome a decisão mais sábia e a decisão de acordo com a vontade de Deus. Horas, talvez, minutos, talvez aquela oração de manhã, não é? Deus abençoe o meu dia, me dê sabedoria, amém. Ou talvez aquela oração que você nem para direito para orar, mas você se esqueceu de orar antes de levantar da cama, e aí durante o banho você faz essa oração mental por 10 segundos, não é? Sabe, eu tenho um exemplo, que deve ser o exemplo de todos nós. Jesus tinha uma grande missão. Talvez a maior de todas as missões, não é? Que alguém já teve na Terra, com certeza a maior de todas. E ele tinha decisões a tomar, ele tinha coisas para fazer, ele tinha uma agenda de 3 anos. Em 3 anos mudar o mundo. E ele fez isso. Mas antes dele começar tudo isso, ele tinha que escolher 12 pessoas para acompanhar ele. E ele escolheu a dedo. E você pode até achar assim, mas ele acertou 11 e errou 1, não é, Judas? Não, ele acertou os 12. Porque Judas tinha um propósito ali no meio. Jesus foi 100% eficiente, porque ele cumpriu 100% a vontade do Pai. Mas antes dele escolher os 12, antes dele sair chamando os 12, sabe o que ele faz? Ele passa 40 dias, 40 noites, no deserto, jejuando e orando. Orando ao Pai. E sabe o que eu penso quando eu vejo alguém como eu, ou como você, que gasta lá, no máximo, 30 minutinhos, com muito sacrifício, pedindo para Deus dirigir alguma decisão que a gente tem que tomar? Sabe o que isso significa? Está aí alguém que se acha melhor do que Jesus, não é? Porque Jesus dedicou 40 dias para tomar uma decisão e você dedica alguns minutinhos diante de Deus. Você realmente acha que você é muito melhor do que Jesus e você vai tomar uma decisão muito melhor do que Ele. Você entende o tamanho da arrogância que é você sair por aí agindo sem buscar a direção de Deus? Ou vamos mudar um pouquinho? Você entende o tanto de humildade que você precisa ter para chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu não sou capaz de entender o que é melhor para mim. Eu não sou capaz de tomar as melhores decisões. Eu não sou capaz disso. Eu preciso completamente do Senhor para mim. Eu preciso completamente que o Senhor guie os meus passos e que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer. É isso, buscar a direção de Deus é uma atitude de humildade diante de Deus, de reconhecer que você não é melhor do que Deus, quando o critério é tomar as melhores decisões. Deus é 100% perfeito em seus caminhos. A gente precisa ser humilde de reconhecer: eu não sou capaz, igual Moisés, sem a direção do Senhor, eu não quero dar nenhum passo, porque o passo que eu der sem a direção de Deus vai ser um passo errado. Eu preciso da direção de Deus em cada passo que eu der. Eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu não sei o que é melhor para mim. Eu não posso me contentar e nem me acomodar com
falsas ilusões de que eu acerto algumas vezes. Sabe, Moisés aprendeu isso. Moisés, quando ele pede para Deus, Deus, eu quero que o Senhor venha comigo, senão eu não vou fazer nada. Ele experimentou isso na prática muitas vezes. Deixa eu te contar 2 histórias só de Moisés, deixa eu relembrar 2 delas, que aconteceu depois. Uma foi quando o povo teve sede. Então, o povo estava lá reclamando, porque é isso que o povo fazia, reclamava o tempo todo, reclamava de tudo. Né? Reclamava do frio, reclamava do calor. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Era o povo de Israel. E aí, Moisés ora a Deus, e Deus fala assim, Moisés, você vai fazer exatamente do jeito que eu vou te falar, certo? Você vai fazer o seguinte, você vai chegar na pedra, você vai pegar esse cajado que você tem na mão, você vai lá e vai dar uma batidinha na pedra. E aquela pedra vai sair água, e vai refrescar o povo todo, vai saciar a sede do povo todo. Moisés vai lá e faz exatamente do jeito que Deus mandou. Ele bate na pedra, sai água da pedra. Porque o caminho, a instrução de Deus é 100% perfeita. É 100% eficiente. Mas tem uma segunda vez que o mesmo povo sente sede de novo. Agora Moisés já passou anos com o povo. A paciência de Moisés está um pouco menor. E Deus chama Moisés e fala, Moisés, olha só, você vai seguir as minhas instruções, vai fazer do jeitinho que eu vou te mandar, tá bom? Você vai lá, vai chegar naquela pedra, tá vendo o cajado que está na sua mão? Esquece o cajado, não faz nada com o cajado. Olha para a pedra e você vai falar com a pedra. Você vai bater um papo com a pedra. Você vai falar assim, pedra, seguinte, dá água para mim. E a pedra vai dar água. Mas sabe o que Moisés faz? Moisés já tinha uma ideia, né, do que dá certo. É um pouco complexa, é um pouco mais complexa essa história. Tem o temperamento de Moisés, tem várias coisas aqui, mas Moisés já lembrava que uma vez ele foi lá, bateu na pedra e saiu água da pedra. Sabe o que ele faz? Ele não segue a instrução de Deus. Ele pega o cajado, ele bate na pedra, igual da primeira vez. Não do jeito que Deus mandou na segunda vez, mas do jeito que Deus mandou na primeira vez. Ele vai lá, bate na pedra. E sabe o que acontece? Sai água da pedra. Sai água da pedra. E sabe o que é interessante aqui? É que não é porque deu certo que agradou a Deus. Não é porque deu certo que deu 100% certo. Não é porque deu certo que foi da vontade de Deus. Saiu água da pedra, mas não foi do jeito que Deus queria que fosse. Saiu água da pedra, mas não foi do jeito que Deus mandou. Saiu água da pedra, Moisés teve sucesso, mas não teve 100% do sucesso. E sabe, às vezes, você toma decisões sem buscar a direção de Deus. Você toma decisões baseado na sua cabeça, naquilo que você acha certo. E sabe, às vezes as coisas dão certo. E você se ilude com isso. Mas não é porque deu certo que Deus foi glorificado na sua decisão. Não é porque deu certo que você agradou a Deus. Não é porque deu certo que você vai experimentar de todas as bênçãos que Deus tinha para você naquele momento. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés matou a sede do povo. Saiu água da pedra. Mas Moisés pagou um preço. Ele não entrou na terra prometida por causa dessa desobediênciazinha de Moisés. Deu certo, mas não deu 100% certo para Moisés, não é? O único jeito de experimentar 100% das bênçãos de Deus é seguindo exatamente aquilo que Deus mandou você fazer. E você só vai poder seguir 100% o caminho de Deus quando você buscar ouvir a voz de Deus, quando você pedir a direção de Deus, quando você gastar tempo em oração, quando você se dedicar em buscar o caminho de Deus, quando você ouvir a voz de Deus e obedecer essa voz de Deus. É o único método 100% eficiente para a sua vida.
é buscando a direção de Deus. Sabe o segundo motivo por que você tem que buscar a direção de Deus? É porque esse é o método que demanda menos esforço. Sabe, eu gosto de ser prático. Eu gosto de alcançar objetivos, mas às vezes eu chego numa reunião na minha empresa e as pessoas vêm com ideias e tal, e eu logo penso assim, bom, primeira pergunta, o que vai dar certo? E às vezes não é só um meio de dar certo, mas então a gente tem ali 3 alternativas que podem dar certo, e a segunda pergunta é, qual é que vai dar menos trabalho? Qual é que vai dar menos esforço? Qual é que vai dar menos estresse? Não é? A gente tem que ser prático. A gente tem que buscar os caminhos mais seguros, mais fáceis. E sabe, deixa eu te falar uma coisa com certeza. O caminho de Deus, ele pode parecer difícil. Ele pode parecer um caminho onde você vai ter que pagar um preço, onde você vai ter que assumir alguns sofrimentos às vezes. Mas eu vou te dizer uma coisa. O caminho de Deus é o melhor caminho. É o caminho mais curto. É o caminho mais fácil. Acredite em mim. Ele pode parecer difícil, mas ele é mais fácil do que os outros caminhos. Moisés sabia disso também. E outra história de Moisés se deu quando Moisés e o povo finalmente chegaram na fronteira da terra prometida, do caminho aonde Deus guiou eles, com aquela nuvem e aquela coluna de fogo. Eles foram seguindo o GPS de Deus, eles chegaram na fronteira de Canaã. E aí você lembra o que aconteceu? Moisés, ele vai e seleciona, ele pede para cada uma das tribos, das 12 tribos, enviarem um representante. E eles mandam então, cada eles mandam 12 representantes para espionar a terra, para fazer um relatório, para trazer algumas informações daquela terra que eles iriam conquistar. Então eles voltam, os 12, e primeiro chega o relatório de 2 pessoas, que a gente sempre lembra deles, não é? Josué e Caleb. E eles falam assim, essa terra é fantástica. Essa é a terra que Deus prometeu, Deus falou para a gente ir lá, a gente vai lá, e o que Deus falou realmente é verdade, é uma terra que mana leite e mel, é tudo aquilo e muito mais do que Deus tinha falado para a gente, é fantástico, vamos lá pessoal, vamos conquistar essa terra, porque Deus prometeu, Deus vai ser fiel, o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é 100% eficiente, as promessas de Deus sempre se cumprem, vamos lá. Mas aí vem os outros 10, e os outros 10, ninguém sabe o nome deles, né? Ninguém se importa. Não, eles não são importantes mesmo. Eles só deram a má direção. Eles falaram assim, bom, a terra é bacana, a terra é muito legal, mas sabe de uma coisa? A terra é habitada por gigantes, por guerreiros, a terra é cheia de fortalezas, a gente não vai conseguir. Então eles fazem uma votação, não é? E pela primeira vez a gente descobre uma coisa que a gente vem descobrindo aos poucos, o quanto a democracia é uma coisa perigosa. Porque eles votam democraticamente e eles decidem pelo caminho mais fácil. Não vamos entrar em guerra. Vamos ficar aqui no nosso cantinho seguro, no caminho mais fácil. Mas Deus não queria uma democracia para o povo, Deus queria uma teocracia, onde ele falava o que ia acontecer e o povo seguia. E o povo não seguiu o caminho de Deus. O povo optou pelo caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil não era o caminho mais fácil. O caminho mais fácil era aquele que parecia difícil para eles, mas eles iam vencer a guerra. Mas como eles escolheram o comodismo de ficar no cantinho deles, eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, morando em tendas e tendo que passar por várias adversidades, vários perigos, vários momentos difíceis, 40 anos até que toda uma geração morresse, para que eles pudessem chegar exatamente no mesmo destino que Josué e Caleb falou para eles chegarem. O mesmo destino. Mas sabe, quando a gente não segue a vontade de Deus,
contornar esse caminho e voltar para o caminho certo, depois que a gente se desvia do caminho certo, é muito mais trabalhoso do que se você simplesmente seguisse a vontade de Deus. Pode parecer difícil no primeiro momento, mas acredite, o caminho de Deus é o mais eficiente. O povo achava que era mais fácil não lutar. O povo estava errado. Pode até parecer que existam atalhos. Mas sabe, os atalhos vão te levar para o lugar errado. Sabe, é igual uma situação que eu acho que todo homem já passou, não é? Eu estava comentando com o Eric vindo para cá, né, que a gente veio com o GPS, né? Eu sei chegar aqui, mas eu sempre peço endereço para o Cacau, porque eu tenho medo de errar ali a saidinha ali vindo de Sumaré para cá, e aí eu sempre peço. Mas agora com o GPS eu acho que acabou um pouquinho isso, né? Mas todo homem já passou por aquela situação de estar procurando o endereço, e aí aquela voz da sabedoria que senta do lado no banco do passageiro, não é, da sua mulher, ela fala assim: para e pede informação. Não é? Mas o que nós homens fazemos? Não, eu sei o caminho, né? Eu sou ótimo de senso de direção. A gente é bom de senso de direção, mas não tão bom quanto a gente pensa. Né? E aí você vai seguir o seu senso de direção, né? E o que acontece? Você descobre que você está perdido. Eu já fiz isso várias vezes. Né? E aí você gasta um tempão para reencontrar o caminho. E aí uma hora você desiste e fala assim: tá bom, vamos pedir, né, informação. E aí você pede informação, e aí você descobre que, na verdade, lá atrás, quando você resolveu seguir o seu instinto, não é? Você estava do lado do endereço, não é? Mas você foi tão teimoso, não é? Essa é a minha história. É assim, não é? É igualzinho o povo de Israel. Estava de frente para a terra de Canaã, mas resolveu seguir o instinto deles, fugir da guerra, e ficaram 40 anos para reencontrar o caminho. É assim com Deus. Eu falei, são coisas tão óbvias, né? É tão óbvio buscar a direção de Deus. Mas a gente resolve seguir o nosso instinto, nosso raciocínio lógico, a nossa capacidade, ou melhor, a nossa incapacidade. E a gente está tão perto da bênção que Deus quer dar para a gente, mas a gente fica girando e andando em círculos perdido, porque a gente não quer parar para ouvir a direção que Deus tem para a gente. Alguém disse que é como um remédio, né? Que você sabe que aquele remédio pode te curar da doença, mas você coloca em cima da geladeira e você fica reclamando da doença, mas você não toma o remédio. É óbvio, mas você não faz. É óbvio, mas a gente não busca a direção de Deus. A receita está pronta, mas a gente não segue. A gente crê, a gente fala, a gente concorda, mas a gente não pratica. A gente não busca a direção de Deus. Sabe, a terceira coisa, o terceiro motivo pelo qual você deve buscar a direção de Deus, é porque é a direção de Deus que nos diferencia do mundo. Olha o que Moisés falou aqui para Deus. Moisés diz assim: o que nos diferencia dos outros povos, senão a tua presença? O que diferencia as suas decisões das decisões de todo mundo? O que diferencia as suas atitudes, as suas reações, das reações que qualquer outra pessoa teria? Sabe, quem segue o mesmo caminho de todo mundo, chega no mesmo lugar de todo mundo. E você sabe onde o mundo caminha, não é? Você sabe onde o mundo vai chegar. Mas Deus tem algo melhor para os seus filhos. Deus tem um caminho mais excelente. Deus tem um destino mais excelente. Então, o que te diferencia?
Suas decisões são iguais às decisões que qualquer outra pessoa tomaria. Então você não precisa de Deus. Você não precisa da direção de Deus. O que você precisa é de um bom consultor para os seus negócios. O que você precisa é de usar o bom senso que todo mundo usa e ter uma ética padrão de todo mundo, não é? O que você precisa é assinar alguns bons canais no YouTube que vão te dar boas dicas de como lidar com a sua vida financeira, com a criação dos seus filhos, ou com os seus negócios, ou com a sua carreira. É disso que você precisa. O que você precisa é ouvir boas opiniões, seguir o bom coaching do momento, não é? Ouvir boas análises, ler boas colunas nos jornais. É isso que você precisa para tomar as decisões. Você não precisa da direção de Deus. O que te diferencia das decisões de qualquer outra pessoa? Será que nada? Será que você toca os seus negócios, a sua carreira, como todas as outras pessoas tocam? Mas não deve ser assim. Nós somos o povo de Deus. Nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas, para guiar os nossos passos, para conduzir os nossos caminhos, para nos mostrar a vontade dEle, para nos guiar sobrenaturalmente por um caminho que não é o caminho padrão, para uma forma de viver que não é a forma de viver que qualquer pessoa viveria. Sabe, o que eu sempre pergunto e o que eu sempre desafio as pessoas e o que eu me desafio é: o que eu faço que eu não faria se não fosse o Espírito Santo dentro de mim? É isso que eu devo fazer. Agora, se eu não precisasse do Espírito Santo para fazer o que eu faço, então nada me diferencia. Mas eu tenho que buscar a direção do Espírito Santo, para que eu cuide do meu dinheiro de uma forma diferente, para que eu busque objetivos diferentes dos objetivos que o mundo busca, para que eu tenha metas diferentes, para que eu cuide da minha família de uma forma diferente, para que eu tome decisões baseadas em valores, em princípios diferentes, na vontade de um Deus que diz assim que os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus planos mais altos do que os seus planos. Os planos de Deus não são iguais aos planos do mundo. Então, se você está seguindo o caminho do mundo, você não está no caminho de Deus. Se você corre a corrida que o mundo corre, você vai alcançar o prêmio que o mundo alcança, e o mundo alcança um prêmio vazio, mas Deus tem um prêmio superior para você. Nós corremos uma corrida diferente, e por isso nós andamos por caminhos diferentes. Nós somos o povo de Deus, e o que nos diferencia de todo o resto do mundo é a presença de Deus guiando os nossos passos. É essa direção que a gente tem que buscar, é esse caminho que a gente tem que buscar. Um caminho mais elevado, um caminho dirigido por Deus, para que nós sejamos diferentes, para que nós possamos agir e reagir de uma forma diferente, para que nós tenhamos uma ética diferente, para que nós tenhamos padrões e motivações diferentes. É a presença de Deus que nos diferencia. É a direção de Deus que nos diferencia. É o caminho de Deus que nos diferencia de todo o resto do mundo. E é esse caminho que a gente tem que buscar. E é esse caminho que eu desejo para você em 2020. Mas sabe, tem uma quarta coisa. Um último motivo para que você busque o caminho de Deus e busque a direção de Deus. É que quando a gente busca a direção de Deus, essa busca nos faz experimentar da glória do próprio Deus.
Alguém disse uma vez, e algumas pessoas dizem que a jornada é mais importante do que o destino. E nesse caso é verdade. Porque enquanto eu busco as bênçãos de Deus, que eu vou encontrar seguindo o caminho de Deus e seguindo a vontade de Deus, enquanto eu sigo pelo caminho de Deus, enquanto eu busco essa intimidade com Deus e essa direção, enquanto eu busco ouvir a voz de Deus, o que eu encontro é o próprio Deus. O que eu encontro é a própria intimidade com Deus. O que eu encontro é a própria beleza de Deus. E eu descubro que melhor do que a bênção que Deus tem para mim, se eu obedecer e se eu seguir a vontade dEle, melhor do que o que Ele tem preparado para mim, é o próprio Deus. E eu encontro Ele quando eu busco a ouvir, quando eu busco a presença dEle. Foi assim com Moisés. O que Moisés queria era a presença de Deus para que pudesse guiar os passos dele, guiar o povo, guiar ele como líder daquele povo. O que Moisés buscava era a presença de Deus ali, conduzindo a vida dele. Era o que o povo queria, né? O povo queria um guia o tempo todo. Foi a nuvem, aí quando sumiu a nuvem, era o bezerro, eles queriam um guia. Mas quando Moisés pede a presença de Deus, o que ele encontra é muito mais do que ele podia imaginar. Se a gente continuasse o texto, a gente vai ver uma história fantástica. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, então Deus fala assim: Moisés, não dá, Moisés, você não pode me ver a minha glória, porque você é um homem pecador e você vai ser consumido pela minha glória. Mas eu vou fazer uma coisa para você, Moisés. Eu vou te dar uma coisa que eu acho que nenhum outro homem já teve. Eu vou deixar você ver uma parte da minha glória. Então Deus vai e coloca Moisés dentro de uma caverna, fala assim: Moisés, fica aqui na caverna, fica aqui escondido no fundo da caverna. E aí quando você assim, pelo labirinto da caverna aqui, você vê assim aquela frestinha que aponta para o lado de fora. Então você vai esconder o seu rosto. Eu vou passar do lado de fora da caverna. E quando eu passar, depois que eu passar, você não vai me ver passando, mas depois que eu passar, o rastro, igual a cauda de um cometa, né? O rastro da minha glória, então ainda vai estar passando. Aí você abre o olho, Moisés, e você olha por aquela fresta, e você vai ver o rastro da minha glória. Então Moisés faz isso. E sabe, eu acho que Moisés experimentou uma coisa tão fascinante, tão inédita, que eu acho que nenhum outro homem vivo experimentou o que Moisés experimentou aquele dia. Ele queria a presença de Deus de forma prática na vida dele. E o que ele encontrou foi a beleza fascinante da glória de Deus. É isso que a gente encontra quando a gente busca Deus. A gente chega diante de Deus de forma humilde, reconhecendo: eu não sei tomar as melhores decisões, eu preciso da tua presença, eu vou atrapalhar tudo se eu seguir o meu caminho, eu vou estragar tudo e vai ser muito mais complicado o meu caminho do que o caminho de Deus. Eu preciso do Senhor para guiar os meus passos, eu preciso do Senhor. Enquanto eu busco a direção para a minha vida, o que eu encontro é muito mais. O que eu encontro é o próprio Deus, porque quando eu busco Deus, eu encontro a glória de Deus. E não existe nada melhor do que Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Ela é o fim em si próprio. Estar na presença de Deus é a alegria em si própria. Não são as bênçãos de Deus, os presentes de Deus que vão te fazer feliz, mas é o próprio Deus.
E Moisés experimentou isso, e você pode experimentar isso, e é isso que eu desejo para você, que esse ano a sua vida seja guiada por Deus, que a sua vida seja dirigida por Deus, que você busque a direção de Deus o tempo todo, busque em oração, busque meditando dia e noite, busque de joelhos, mas busque enquanto você está no trabalho, em pensamento, buscando a Deus, qual a direção que eu tenho que tomar para cada uma das palavras que saem da minha boca, que você busque Deus 24 horas do seu dia, e que você encontre a beleza, a glória, a graça de Deus, a grandeza de Deus na sua vida, e que isso torne a sua vida maravilhosamente feliz. Que essa seja a sua resolução para esse ano. Que você busque a presença, a direção de Deus o tempo todo na sua vida. Que assim seja. E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado, se essa for a realidade da sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus fantástico, fascinante. E a Tua presença, ó Pai, é tudo o que nós precisamos. Na Tua presença existe alegria, na Tua presença existe paz, na Tua presença existe conforto, na Tua presença existe amor, graça, esperança. Na Tua presença, ó Pai, nós encontramos tudo o que nós precisamos. E na Tua presença existe direção para as nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a deixarmos de lado a nossa arrogância, o nosso orgulho e humildemente buscar o Senhor em cada momento da nossa vida, para que nós possamos ser dirigidos pelo Teu Espírito em cada simples decisão da nossa vida, que nós possamos seguir o Teu caminho, ó Pai. Ajude, ó Pai, nos abençoe, ó Pai, nos capacite, nos encoraje, nos constrange, ó Pai, para que nós possamos verdadeiramente seguir e buscar a Tua vontade, ó Pai. Essa é a minha oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, ó Pai.